Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para você sobre como é o funcionamento do sistema arcturiano de cura multidimensional. Já ouviu falar sobre ele? Então, o outro nome em que a gente costuma falar sobre ele também, o nome mais curto que a gente gosta de falar é cura arcturiana. Bom, esse sistema, como o nome mesmo diz, é um sistema trazido pelos arcturianos, que são seres que estão muito intimamente ligados à história da Terra, são seres que a gente às vezes encontra na literatura dizendo que são de quinta dimensão, às vezes de nona dimensão, mas são seres de dimensão muito elevada, com uma frequência vibratória bastante elevada, que vem até a quinta dimensão. Essa é a forma como faz sentido para mim. São seres de nona dimensão que vêm até a quinta dimensão para realizar essa comunicação com a gente. E a frequência vibratória muito mais elevada do que isso seria incompreensível para as nossas características humanas, para as nossas características de terceira dimensão. Ok, dito isto, como funciona o sistema arcturiano de cura multidimensional? Também, conforme o próprio nome diz, ele trabalha com a multidimensionalidade, ele trabalha com os nossos aspectos multidimensionais. E o que isso quer dizer? Trabalhar com os aspectos multidimensionais significa que ele está trabalhando com as nossas várias vidas ao mesmo tempo, com as vidas que a gente tem no passado, no presente, no futuro, em simultâneo, com todos os nossos campos. Tá? Então ele é como disponibilizar todas as curas multidimensionais. Não se assustem, estão fazendo um pouco isso, estão nos preparando para a compreensão do que significa a multidimensionalidade, que em breve na Terra vai ser uma coisa bem mais comum de a gente encontrar do que é hoje. Tá? Essa experiência da multidimensionalidade vai deixar de ser uma coisa realizada apenas por poucos e vai começar cada vez mais a ser realizada por muita gente. Então, várias terapias, várias modalidades terapêuticas vêm auxiliar também na compreensão e na vivência do que são esses aspectos multidimensionais. Bom, então a cura arcturiana, o sistema arcturiano de cura multidimensional, ele trabalha através da multidimensionalidade. O que significa isso? Significa que ele trabalha dentro... Lembra quando... se você ainda não assistiu, assista também o vídeo a respeito do Theta Healing. O Theta Healing vai estar trabalhando lá com a nossa inconsciência. E lá no vídeo do Theta Healing eu trouxe para vocês que a maior parte do nosso ser, cerca de 90% do nosso ser, se encontra dentro daquilo que a gente chama de inconsciência. Dentro da nossa inconsciência também estão os aspectos multidimensionais do nosso próprio ser. Então também estão essas características multidimensionais do nosso próprio ser. Quando a gente trabalha no sistema arcturiano, a gente está trabalhando diretamente nessa inconsciência, diretamente nessa multidimensionalidade contida na nossa inconsciência ainda. E como é que a gente trabalha com ela? O sistema arcturiano, ele seria como se fosse ele não é exatamente um sistema de imposição de mãos, mas se você estiver ao vivo com a pessoa, você provavelmente vai sentir confortável com esse mesmo movimento de imposição de mãos sobre o seu cliente, o seu interagente. Mas não necessariamente você precisa estar nesse movimento de imposição de mãos. O fato de eu enviar uma energia mental, uma informação mental e visual para o meu interagente já é suficiente para criar nele aquilo que eu desejo em termos de cura. Bom, o sistema arcturiano, então, ele trabalha com dois mecanismos, basicamente, que são as imagens, que são símbolos compostos a partir da geometria sagrada, que trazem várias ativações de informações, de luz, de conhecimento para dentro do nosso ser. E eles são acompanhados pelos seus nomes mantrados. Então é o yantra, que são as imagens, mais o mantra. Então quando a gente une essas duas coisas, e a gente tem 28 símbolos, um de cada um dos níveis, são 4 níveis da cura arcturiana, então compõe-se no final de 28 símbolos sagrados, com os quais a gente realiza essas ativações no campo do nosso interagente. Então, cada símbolo vai estar trabalhando mais ou menos dentro de temáticas específicas, mas eles são símbolos muito amplos, eles estão nesse universo simbólico muito ampliado, então eles trabalham com muitas questões nossas ao mesmo tempo, como todos os símbolos, enfim. Eles têm um nível de profundidade simbólica muito forte.
e trabalham nessa ativação da nossa própria geometria sagrada, da nossa conexão com o nosso sagrado, da nossa memória divina, da nossa memória sagrada. Então a gente percebe como que isso atua de uma forma muito surpreendente em cada campo, porque cada campo vai como se fosse reconectar a sua essência sagrada a partir daquilo ali. Me parece que esse sistema, uma das coisas muito interessantes na minha experiência com ele, foi exatamente essas ativações de códigos do meu próprio sagrado, da minha própria percepção do divino. Mas ele também serve para várias outras coisas. Ele também atua, por exemplo, na retirada de chips, implantes, na retirada de informações de traumas de vidas anteriores, de movimentos anteriores da sua alma que ficaram registrados fisicamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo: alguém que morreu queimada na fogueira. Às vezes a gente tira a informação da fumaça de dentro dela e vai tirando aquela densidade em torno daquele ser, ou de uma parte daquele ser, ou de um chakra específico, do chakra laríngeo, por exemplo, que morrer de intoxicado, né, pela fumaça, enfim. Então tem alguns traumas que ficam inscritos, quase que ele não é material, mas dentro do campo energético ele está densificado dentro do campo energético, né? Então dentro de um campo energético é quase como se fosse material aquilo ali. E aí a gente faz retiradas dessas coisas que a gente vai vendo, e a gente vai sendo apresentada a essas coisas na medida em que a gente vai fazendo o atendimento. O primeiro atendimento às vezes é um pouco mais suave, o segundo atendimento a gente já vai começando a ir camadas mais profundas daquele ser. A pessoa que está sendo atendida, às vezes ela simplesmente apaga, vai para o inconsciente, às vezes ela continua consciente daquele processo, às vezes são trazidas imagens e informações que ajudam ela a compreender uma parte daquilo ali. Cada um tem uma forma muito diferente, mas é mais comum que em algum momento a pessoa dê uma apagada e dê como se fosse um sono profundo, assim, para que a gente também consiga acessar todas essas facetas da multidimensionalidade da inconsciência daquela pessoa. Então, são apresentadas para o terapeuta muitas vezes muitas imagens a respeito daquele ser, a respeito da história daquele ser, e é muito importante que a gente haja diante dessas imagens com muita responsabilidade, assim, com muito cuidado, com muito afeto, entendendo que a gente está sendo apresentado a uma história que tem muitas vidas, a uma história que tem muitas sensações, muitos sentimentos, e pela qual a gente precisa de ter muito respeito. Bom, então a gente vai sendo apresentado para esse ser nesse formato mais multidimensional. Então a gente vai sendo apresentado por múltiplas facetas. E a gente pergunta especificamente, a forma como eu gosto de desenvolver. Tem vários terapeutas que trabalham, né? Cada um vai encontrando um pouco a sua forma de desenvolver o atendimento da cura arcturiana. Mas eu gosto sempre de pedir para a fonte criadora de tudo que ou de pedir para os próprios arcturianos, ou para as duas coisas ao mesmo tempo, que me mostre aquilo que é realmente muito importante que seja trabalhado no campo daquela pessoa naquele momento, e vou sendo conduzida por isso, vou sendo conduzida por essa dinâmica, vou sendo conduzida por essas imagens, e eles vão me mostrando aquilo que é necessário fazer. Eu tenho uma grande amiga, também terapeuta de cura arcturiana, Márcia Beckenkamp, Marcinha, que é uma exímia médica do astral. Toda vez que cai na mão dela, toda vez não, mas praticamente todas as vezes acaba acontecendo uma cirurgia astral. Ela ficou certamente especialista nessa história da cirurgia astral, que com certeza são informações e heranças que ela já traz de outros tempos, de outras vivências, e acaba desenvolvendo esses potenciais, essas potencialidades através da cura arcturiana. Então a cura arcturiana, ela trabalha muito tanto o terapeuta quanto quem está recebendo a terapia, porque os dois lados estão aprendendo nesse sentido. O terapeuta está aprendendo a vivenciar a multidimensionalidade, a experimentar as suas próprias potencialidades, porque na medida em que você vai atendendo, você vai entendendo quais são as características do seu ser que fazem com que seja mais fácil ou mais difícil determinadas situações.
vai entendendo como agir e interagir com isso com os seus clientes, e os clientes vão entendendo e vivenciando, né, de fato, as experiências de multidimensionalidade a partir de dentro de si. Então, é muito comum ativações imagéticas, ativações de símbolo, ativações de percepções e informações durante o atendimento. É muito comum depois de um tempo do atendimento a pessoa dar uma apagada mesmo, mas é legal quando o terapeuta também dá um pouco desse feedback do que acontece no campo para outra pessoa, porque aquilo ali ativa nela informações, lembranças, situações que ajudam a dar como se fosse uma continuidade mesmo ao tratamento. Eu gosto de dar esse feedback porque acho que ele traz informações que são relevantes para que a pessoa dê continuidade por conta própria na investigação de si mesma, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de entender como a sua própria pessoa, a sua própria espiritualidade funciona. Bom, acho que é isto. Bom, para quem é terapeuta também, para quem se interessa, né, em se tornar terapeuta também desse sistema, a gente em breve vai ter uma formação. E aí vocês vão entender também que além dos símbolos, a gente tem sistemas de proteção, ancoramentos, principalmente através de cristais, mas também através de códigos e símbolos, enfim. Depois eu faço um vídeo específico sobre isso. Hoje eu queria fazer um vídeo que fosse direcionado também para aqueles que buscam ser atendidos com clientes, né, nessa técnica, para experimentar como essa técnica funciona. Então eu vou fazer um novo vídeo em breve, falando com um pouco mais de especificidade sobre qual é o funcionamento, né, dessas outras ferramentas que o sistema nos traz, ok? É isso, qualquer dúvida, por favor, escrevam aqui embaixo. Na medida do possível, eu vou estar sempre retornando e respondendo a vocês isso, tá joia? Se você ainda não se inscreveu no canal, já sabe, aperta aqui embaixo em se inscrever e aperta o sininho para receber todas as notificações. A gente vai estar agora lançando sempre material aqui no canal do Odara, material sobre espiritualidade, autoconhecimento, multidimensionalidade, experiências na espiritualidade como um todo. É isso, muito grata por esse espaço, muito grata pela sua presença, gratidão e até!